Oi! Que bom que você está de volta. Essa é a 6ª temporada do Essa Geração, um programa da Fundação Tílice Setúbal em parceria com o GLE10 Instituto da Mulher Negra. Agora que você já viu o que é decolonialidade, você sabia que esse assunto também tem a ver com educação? É isso que veremos no episódio de hoje. Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus, Lima Barreto, Maria Firmino dos Reis, Lélia Gonzalez, Milton Santos, Conceição Evaristo, Luiz Gama. Todas essas pessoas são autores e autoras negros que impactaram a educação e literatura brasileira. Mas por que será que tão poucos nomes são citados dentro dos nossos espaços de formação? Historicamente, o movimento negro vem fazendo constantes lutas para construir uma educação mais representativa que valorize os nossos saberes e identidades, seja com a conquista das cotas nas universidades ou com a defesa da Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. E na prática, essas conquistas vêm sendo respeitadas no ambiente escolar? Diversas são as denúncias de fraudes no sistema de cotas e pesquisas mostram que são poucas as escolas que abordam a história e cultura afro-brasileira em seus currículos. Além disso, apesar das imensas contribuições de personalidades negras brasileiras, o primeiro título doutor honoris causa foi concedido a uma mulher negra, a Sueli Carneiro, apenas em 2022, pela Universidade de Brasília, o que evidencia uma falta de reconhecimento da intelectualidade negra brasileira e suas contribuições dentro da academia. É sobre isso que vamos conversar hoje. Olá, meu nome é Salete e decolonialidade na educação, para mim, remete a um pensamento que se desprende de uma lógica de um único mundo possível. Oi, meu nome é Esther e eu acho que a educação decolonial é o fato de você apresentar novas narrativas no contexto escolar, então apresentar histórias afro-brasileiras na educação brasileira. Sou Caco Carvalho e, para mim, a educação decolonial é romper com um projeto hegemônico europeu. Para transformar o dia a dia, é preciso considerar ações possíveis e cabíveis de transformação e impacto na realidade. Algumas dessas ações podem ser a valorização dos saberes e culturas das comunidades locais, a inclusão de conteúdos que contemplem a diversidade e a pluralidade cultural, a formação de professores para o desenvolvimento de uma pedagogia antirracista, a promoção de espaços de diálogo intercultural e o incentivo à leitura crítica e reflexiva. Na prática, a implementação da educação decolonial pode ser observada tanto na educação formal quanto na informal. E para falar sobre essas práticas, convidamos Tânia Portela. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da 6ª temporada do podcast Essa Geração. Eu sou a Cássia. Hoje eu vou estar aqui acompanhando um pouquinho desse processo com vocês. Espero que vocês gostem. Hoje aqui com a gente tem a Tânia Portela, né? Ela é representante do GLE10, pesquisadora, doutora dos estudos de raça e educação antirracista. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cássia. É uma alegria poder participar com vocês desse momento. Espero contribuir com a conversa. Eu tenho certeza que vai bastante. Vai ser uma troca bem legal. Bom, a gente vai começar com um pouquinho de assunto um pouco mais tenso. A gente vai falar um pouco sobre racismo estrutural. E eu queria saber da senhora como... Posso chamar de senhora? Da forma como você quiser. Pode chamar de você, de senhora. Eu acho que para mim é um pouco difícil não falar, mas é isso. Como a senhora acredita que a educação eurocêntrica contribui com a manutenção do racismo estrutural nas escolas? Então, essa questão do racismo estrutural é um passo anterior, né? Porque as estruturas das instituições, as estruturas dos mecanismos sociais são feitos de pessoas, né? E se a gente tem as pessoas racistas nos lugares, então as instituições serão racistas e as estruturas governamentais, as formas como as organizações operam, como as instâncias operam, serão racistas também, serão permeadas por esse olhar, né? Um olhar que contempla
essa visão eurocêntrica, né? E o eurocentrismo que a gente enxerga em nosso país, ele hierarquiza, né? Porque tem só um modo de ver as coisas, tem só um modo de operar as coisas, e tudo que não está dentro desse modo é desvalorizado, é objetificado, é animalizado, né? Então, são esses passos que impactam a vida da sociedade e da educação, e principalmente da escola, porque a escola é um microcosmo da sociedade, né? Se as coisas acontecem fora da escola, as coisas vão ser reproduzidas dentro da escola. Então, e isso vem desde da invenção do Brasil, né? Porque o Brasil foi uma invenção europeia também, Um projeto construído para funcionar da forma como funciona hoje. Pensando na estrutura escolar, quando você pensa numa estrutura racista, né, num ambiente de certa forma tóxico e cheio de violências, né? A gente fala de bullying, a gente fala do bullying recreativo também, né, do racismo recreativo. Como você acha que a gente pode, de certa forma, trazer uma vivência antirracista dentro das escolas? Como você acha que a gente pode começar a trazer esses assuntos, né? Eu acho que já está mais do que na hora da gente começar a trazer, né? Eu acho que tem que ser um assunto mais que faça parte, né, do nosso dia a dia, e eu acho que não só diretamente, né, mas existem formas de você trabalhar a questão do respeito e tudo mais sem falar do racismo diretamente, né? Principalmente dependendo da idade, dependendo da turma e tudo mais. Como você acha que pode trazer essa vivência antirracista dentro da escola? Trazendo de volta a humanização das pessoas, né? Porque eu acho não, as crianças são expulsas, as crianças negras são expulsas da escola desde a primeira infância. As crianças negras sofrem racismo na escola desde da creche, né? É o tocar, é a demonstração da afetividade, é a atenção numa resposta, é o elogio a um em detrimento do outro. É a abordagem da humanização mesmo, né? Se a gente vê evasão escolar entre a maioria de alunato negro, é muito em função das relações que são tecidas. Como a gente comentou um momento antes da nossa conversa, né? A reprodução das relações sociais que a gente tem fora da escola, elas atravessam o muro e estão estabelecidas dentro da escola também, né? Se uma criança negra não sofre racismo dentro da sua casa, com certeza, quando ela pisa na escola, essa realidade se altera. E eu acredito que na preparação mesmo do ambiente são várias medidas, né? Vem lá de, como a gente falou, da formação inicial. É importantíssimo que tenha essa abordagem na formação inicial, mostrando o respeito às diferenças na prática, porque a gente é diferente um do outro e está tudo bem. O que não pode é essa diferença se transformar em violência, em desigualdade econômica, em desigualdade de acesso a direitos. Então, eu penso que não tem muita fórmula mágica para você operar certas coisas, né? Exige um pouco de atenção, olhar e boa vontade. Quando a gente fala de racismo em escola, também é importante pensar que cada um tem as suas responsabilidades, né? Eu acho que começa da política pública. A política pública tem que ter competência e tem que ser estruturada para alcançar as necessidades da escola, as necessidades dos professores e as demandas dos alunos. Tem que alcançar toda a comunidade escolar, né? Uma política pública bem feita, você tem os mecanismos adequados para operar dentro da escola, você vai ter a formação inicial e a formação continuada adequada para que o professor desenvolva
essa forma de abordagem. Tem as ferramentas, né? Vai ter as ferramentas necessárias para isso. Porque quando a gente fala aqui do racismo na escola, eu acho que é claro que tem o que a pessoa traz das experiências dela, das convicções, do que ela acredita, do seu modo de ser. Cada um traz isso consigo, né? Mas eu acho que na prática cotidiana, algumas coisas você pode alterar por meio de uma engrenagem cadeada mesmo, né? Se você tem estímulo se você tem uma política pública eficaz para que se tenha uma educação antirracista, você vai conseguir alcançar a prática profissional dos educadores e de outras profissionais da escola, você vai conseguir alcançar a estrutura da escola em si, na gestão, né? E isso vai refletir no ambiente, que vai se tornar mais amistoso, sem você precisar falar do racismo diretamente. Você vai refletir no comportamento e nas relações entre todas as pessoas que estão ocupando aquele espaço, sem você falar. Isso, claro, perpassando todo o currículo, né? Precisa de um planejamento para que isso aconteça. O tipo de sociedade que a gente vive não vai alcançar essa naturalidade assim de forma tão tranquila. Então, é um investimento que já devia estar acontecendo há muito tempo e que a gente vai ter que continuar insistindo para que aconteça de forma mais contínua, mais fluente, mais frequente. Sim. E falando um pouco sobre isso, eu acho que a gente pode falar da Lei 10.639, né, que traz a obrigatoriedade de trazer o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. E depois de 20 anos, né, a gente ainda vê que ainda está caminhando muito e que ainda tem muita coisa para melhorar. Por que a senhora acha que depois desse tempo todo ainda fica nessa, eu acho que enroscado, né, vamos dizer dessa forma, né? Parece que está aprovado, né, a lei existe, mas de fato assim a gente ainda não vê acontecendo. A gente fala da Lei 10.639 porque ficar batendo nesse número, sempre nesse número? Porque ela traz consigo um processo histórico, um processo de luta política, um processo da história do movimento negro na educação, né? Porque a educação sempre foi importante para a população negra. Acho que desde lá do período de escravização, né? A falta de reconhecimento do nosso letramento, porque não era um letramento vindo da Europa, então se menosprezavam essas escritas e esses modos de conhecimento, assim como as tecnologias e outras coisas, né? A forma da gente se reconhecer aqui desde aquela época, sabendo que era importante se apropriar da educação, se apropriar dos conhecimentos que tinham aqui para poder circular mais. Depois, na virada do século, o acesso à escola, né, que sempre foi negado por lei, constitucionalmente negado, né? Pretos não podem estar nos bancos escolares. E todas as manobras que foram necessárias para que a gente alcançasse esses bancos escolares, né? E aí a gente chega numa fase que não basta acessar, a gente quer saber da qualidade do que se vai aprender. A gente quer interferir na qualidade também do que as outras pessoas aprendem, porque isso nos afeta, porque isso nos mata. Faz toda a diferença, eu acho, que para crianças negras e para crianças brancas entenderem como que um processo de forjar metais veio de África, como que você saber de astronomia, de medicina, saber de química, porque se você misturava elementos para maquiagem, para remédio, para várias outras coisas, saber de indústria têxtil, como que isso veio de África, saber de montar joias. A criança vai se ver em várias posições. A criança negra vai se ver, se era possível, se esse conhecimento veio
de um lugar que é da minha origem, então é sinal de que eu também posso acessar esses outros campos, esses outros espaços. E a criança branca vai naturalizar, enxergar as pessoas negras também nesses outros espaços. Por isso que a gente fala que quando a gente fala dessas diretrizes curriculares e a gente fala dessa lei, a gente não está falando que é para, vamos parar agora e estudar afro-brasileiros, estudar negros. Não, isso tem que perpassar o currículo. Da mesma forma que a gente aprende sobre a cultura europeia, sobre as nossas origens da cultura europeia, a gente tem que aprender as nossas origens da cultura africana, a gente tem que aprender as nossas origens dos povos originários, né? E não permanecer com essa história da invenção do Brasil. Como a senhora acha que essas ações decoloniais podem acontecer dentro da escola? Eu acho que na própria ambiência, né? Quando você chega num pátio de escola, o que tem de visual ali na escola diz muito do perfil que aquela escola tem, né? Ou sejam os cartazes para as datas comemorativas, o que vem de imagem daqueles cartazes, ou seja, da disposição de como as coisas acontecem e da interação dessa comunidade escolar nesses ambientes comuns, né? Também do que tem de simbólico dentro das salas de aula. Eu acho que tudo isso tem que ser observado quando a gente pensa em práticas decoloniais, né? Que é aquela simbologia europeia toda marcando esses espaços. Você precisa construir uma outra lógica para marcar esses espaços que diga respeito a quem ali está, né? A quem frequenta esses ambientes. E é o currículo, não tem como você pensar em práticas decoloniais se o currículo não for reformulado, se os projetos políticos pedagógicos das escolas não forem reformulados, porque é um dos pontos que a gente sempre chama atenção. Não é para tratar apenas em projeto. Projeto pode ser sensibilização, pode ser... Projeto em escola é bastante salutar, mas são práticas que têm que perpassar o cotidiano, porque aí você não precisa nem mencionar, né, que você está promovendo uma prática decolonial, porque aquilo já vai estar incorporado no seu fazer. Se você vai falar da Constituição de Cuiabá, como se formou a população, como se formaram as práticas econômicas, as práticas culturais daquela localidade, automaticamente você já vai remeter às pessoas que ali estavam, por que era cada coisa daquela forma, as coisas eram feitas daquela forma. Então, ali você já vai ter a prática decolonial. E a gente tem experiências ricas, seja em escolas oriundas de terreiros na Bahia, de profissionais que dedicaram a sua vida a fazer isso. Agora, mais recentemente, a gente tem a Escola Maria Filipa, que é um exemplo bastante interessante de como você operar as coisas numa outra lógica. Tinha também escolas plurais, que é de um grupo de pesquisa que era de origem da UFBA. Então, tem exemplos, né? É preciso buscar esses exemplos para que eles sirvam de inspiração, né? Porque é aquilo que a gente fala, não tem fórmula mágica, porque cada localidade tem as suas características, tem os seus personagens. E eu acho que quando você se propõe a conhecer a realidade do lugar, onde estão as pessoas que frequentam e que formam aquela comunidade escolar, você já começa a operar essas práticas, né? Porque você traz a realidade das pessoas, a história das pessoas para dentro da escola. Bom, eu queria agradecer a senhora pela presença, pela disponibilidade, pela troca, pela conversa. Espero
que a senhora tenha superado as suas expectativas também. Eu agradeço o convite e a oportunidade de participar dessa conversa. Foi muito agradável e eu entendo que foi muito produtivo também. Muito obrigada. O episódio de hoje nos trouxe diversas reflexões sobre como as ações cotidianas podem transformar as relações sociais. Algo que podemos destacar é que, mesmo com perspectivas e atuações em campos diferentes, o nosso intuito é o mesmo: a construção de uma sociedade equitária, plural e transformadora. Incluir outros pontos para além do eurocentrismo é evitar o apagamento constante de nossas histórias, revisitar essas memórias e também fazer parte da construção de um novo futuro. Então, vamos tornar essas práticas mais presentes em nosso dia a dia? O episódio contou com a produção executiva de Caco Carvalho e Cássia Nunes, assistência de direção de Francisco Gonçalves, captação de Bruno Magno e Caco Carvalho, making off Sara Gama, registro por Esther Francisco, Nathalie Rocha e Salete Jorge, montagem Brisas Project e Júlia Risério, finalização Caio da Griot Produções. Foi roteirizado por Arielle Tombô, Éden, Francisco Gonçalves, Maria Irmani e Sara Gama. Responsáveis Fernanda Nobre e Natália Carneiro. Também contou com a mediação de Cássia Nunes. Entrevistada Tânia Portela. Participações especiais de Caco Carvalho, Esther Francisco e Salete Jorge. Narração eu, Maria Irmani, e direção de Arielle Tombô e Caco Carvalho.